paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Esse trecho final de Neemias 6 marca um momento triunfante e significativo, a conclusão da reconstrução do Muro de Jerusalém em um tempo recorde, apesar de toda a oposição. No entanto, a vitória não significa o fim das maquinações dos inimigos. O texto mostra que mesmo após a obra física estar pronta, a influência e as conspirações de Tobias continuam através de comunicações com a nobreza judaica, revelando que a batalha contra a má-fé ainda não havia terminado para Neemias. Vamos à leitura. Continuação de Neemias capítulo 6, versículos 15 ao 19. Terminou-se a muralha no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando nossos inimigos souberam disso, encheram-se de temor todas as nações vizinhas, pois seu ânimo arrefeceu e reconheceram que, se aquela empresa fora levada a bom termo, era graças ao nosso Deus. Naquele tempo, Tobias mantinha uma correspondência contínua com certas pessoas importantes de Judá. Muitos, com efeito, estavam ali unidos no juramento, pois ele era genro de Sequenias, filho de Areia, e Joanã, seu filho. Era casado com a filha de Messolã, filho de Baraquias. Até mesmo louvavam em minha presença e participaram-lhe as minhas palavras. Esse Tobias era quem me remetia cartas para atemorizar-me. No capítulo 7 de Neemias, marca a transição da reconstrução física dos muros para a organização e repovoamento da cidade de Jerusalém. Com os muros concluídos e as portas instaladas, Neemias se concentra na segurança e na administração da cidade. O capítulo também apresenta um registro detalhado das famílias e indivíduos que retornaram do exílio babilônico, servindo como um censo e uma prova da identidade e herança do povo de Israel. Neemias capítulo 7. Logo que foi restaurada a muralha e colocados os batentes das portas, foram nomeados porteiros, cantores e levitas. Confiei a defesa da cidade a Anani, meu irmão, e a Ananias, comandante da cidadela, porque era um homem fiel e temente a Deus. Ordenei-lhes que não abrisse as portas de Jerusalém, enquanto não viesse o calor do sol. À tarde, enquanto os guardas estivessem ainda em seus postos, colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas. E durante a noite estabeleceríamos guardas recrutados entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu posto diante de sua própria casa. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes, e as moradias não estavam ainda todas reconstruídas. Meu Deus inspirou-me então que reunisse as pessoas importantes, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento. Descobri um registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue. Entre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativo, estes são os habitantes da província que se puseram a caminho para retornar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua localidade. Voltaram sob o comando de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Belsan, Mesfarate, Begai, Naume, Baanã. Este é o recenseamento dos israelitas, filhos de Faros, 2.172, filhos de Safatias, 372, filhos de Ária, 652, filhos de Faate Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.818, filhos de Elã, 1.254, filho de Zetua, 845, filho de Zacai, 760, filhos de Benuí, 648, filhos de Bebai, 628, filhos de Azigade, 2.322, filhos de Adonicam, 667, filhos de Begai, 2.067, filhos de Adim, 655, filhos de Até, isto é, do ramo de Ezequias, 98, filhos de Assum, 328, filho de Bessai, 324, filhos de Aref,
112. Filhos de Gabaon, 95. Habitantes de Belém e de Netofa, 188. Habitantes de Anatote, 128. Habitantes de Bet-Azimote, 42. Habitantes de Caritarim, de Cáfra e de Berote, 743. Habitantes de Ramá e de Gaba, 621. Habitantes de Máquimas, 122. Habitantes de Betel e Ai, 123. Habitantes de Nebo, 52. Filhos de um outro Elã, 1254. Filhos de Arim, 320. Habitantes de Jericó, 345. Filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Filho de Seanã, 3.930. Sacerdote, filho de Jedaias, da casa de Josué, 973. Filhos de Emé, 1.052. Filhos de Fassu, 1.247. Filhos de Ari, 1.017. Levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74. Cantores, filhos de Asaf, 148. Porteiros, filhos de Selo, filhos de Até, filhos de Telmo, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobal, 138. Natineus, filhos de Sia, filhos de Assufa, filhos de Tabaote, filhos de Ceros, filhos de Siá, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Agaba, filhos de Seumai, filhos de Anã, filhos de Gidel, filhos de Gaá, filhos de Raias, filhos de Rassim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Oza, filhos de Fasca, filhos de Bessai, filhos de Muni, filhos de Nefussim, filhos de Baquebuque, filhos de Acufa, filhos de Arur, filhos de Baslute, filhos de Meida, filhos de Arsa, filhos de Bercos, filhos de Cícera, filhos de Tema, filhos de Nácia, filhos de Atifa, filho do servo de Salomão, filho de Sotai, filho de Soferete, filhos de Feruda, filho de Jaala, filhos de Darcom, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Foquerete-Assebaim, filhos de Amon, total dos natineus e dos filhos do servo de Salomão, 392. Eis aqueles que partindo de Telmela e Tel-Arsa, de Querube, Adom e Emé, não conseguiram provar sua origem israelita, nem tornar conhecidas sua família e descendência. Filhos de Dalaias, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 642. Dentre os sacerdotes, filhos de Obias, filhos de Acós, filhos de Bercelai, o qual, tendo desposado uma das filhas de Bercelai, o Galadita, foi chamado pelo seu nome. Procuraram estabelecer sua genealogia, mas não conseguiram descobrir. Assim foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas, até que se pudesse encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus pelo Uri e Tumim. Toda a assembleia perfazia um total de 42.360 pessoas, sem contar seus servos e servas, que eram em número de 7.337. Havia com eles 245 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns chefes de família fizeram donativos para os trabalhos. O governador doou ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 taças e 530 túnicas sacerdotais. Muitos chefes de família doaram ao tesouro 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. Enfim, o resto do povo doou 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Foi assim que os sacerdotes e levitas, os cantores, os porteiros, as pessoas do povo, os natineus e todos os israelitas estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, quando chegou o 7º mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades e casas. No capítulo 8 de Neemias, vai marcar um ponto crucial na restauração de Israel, a restauração espiritual do povo. Após a reconstrução dos muros e a organização da cidade, o foco se volta para a palavra de Deus. Sob a liderança do escriba Esdras,
o povo se reúne para ouvir a leitura da lei, resultando em um profundo arrependimento, alegria e compreensão de sua identidade e aliança com Deus. Este é um momento de reavivamento espiritual para a comunidade pós-exílio. Neemias capítulo 8, dos versículos 1 ao 12. Todo o povo se reuniu então como um só homem na praça que ficava diante da porta da água e pediu a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todas as crianças que fossem capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras fez então a leitura da lei, na praça que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e das crianças, capazes de compreender. Todos escutavam atentamente a leitura. O escriba Esdra postou-se num estado de madeira que tinham construído para a ocasião. Ao seu lado encontrava-se à direita Matatias, Sema, Anias, Urias, Eucias e Maacias. À sua esquerda estavam Fadaias, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Messolã. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em um lugar mais elevado do que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendiz o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E Josué, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maacias, Selita, Azarias, Josabade, Anã, Falaias e outros levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou no seu lugar. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Depois Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: Este é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhe: Ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm pronto, porque este dia é um dia de festa consagrado ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Silêncio, diziam eles. Este é um dia santo. Nada de tristeza. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhe foram explicadas. Nesse trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, descreve a intensificação da perseguição a Paulo e a intervenção divina e romana para protegê-lo. Após ser resgatado do Sinédrio, Paulo recebe uma revelação confortadora do Senhor. No entanto, uma conspiração de judeus zelosos para assassiná-lo é descoberta, levando o tribuno Cláudio Licias a tomar medidas drásticas para garantir a segurança de Paulo, enviando sob forte escolta para Cesareia, a sede do governo romano na província da Judéia, para ser julgado perante o governador Félix. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, dos versículos 11 ao 35. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o deis em Roma. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 as pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apresentar-se ao sumo sacerdote e aos cidadãos, dizendo: Juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo. Vós, pois, ide com o conselho requerer do tribuno que o conduza à vossa presença, como se houvesses de investigar com mais precisão a sua causa, e nós estamos prontos para matá-lo durante o trajeto. Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Este chamou a si um dos centuriões e disse-lhe: Leva este moço ao tribuno, porque tem alguma coisa a lhe transmitir. Ele o introduziu à presença do tribuno e lhe disse: O preso Paulo rogou-me que trouxesse este moço à tua presença, porque tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando pela mão, retirou-se com ele à parte e perguntou: Que tens a dizer-me? Respondeu-lhe ele:
os judeus têm combinado rogar-te amanhã que apresentes Paulo ao grande conselho, como se houvesse de inquirir dele alguma coisa com mais precisão. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe armam traição. Juraram solenemente nada comer nem beber, enquanto não o matarem. Eles já estão preparados e só esperam a tua permissão. Então o tribuno despediu o moço, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que o havia avisado. Depois disso, chamou ele 2 centuriões e disse-lhe: Preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir a Cesareia à 3ª hora da noite. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tendes de levar com toda a segurança ao governo Félix. E ele escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Licias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei, ao saber que era romano. Então, querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao grande conselho. Soube que era acusado sobre questões da lei deles, sem haver nele delito algum que merecesse morte ou prisão. Mas como tivesse chegado a mim a notícia das traições que maquinavam contra ele, envio com urgência a ti, intimando também aos acusadores que recorram a ti. Os soldados, conforme lhe for ordenado, tomaram Paulo e o levaram à noite a Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a guarnição, deixando que os soldados da cavalaria o escoltassem. À sua chegada a Cesareia, entregaram ao governador a carta e apresentaram-lhe também Paulo. Ele, depois de lê-la e perguntar de que província ele era, sabendo que era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando chegarem teus acusadores. Mandou então que Paulo fosse guardado no pretório de Herodes. O início do Salmo 73 é um clamor de angústia e apelo à justiça divina. O salmista expressa a perplexidade e a dor diante da aparente rejeição de Deus ao seu povo. Ele lembra a Deus de sua aliança, eleição e habitação em Sião, buscando uma intervenção baseada no passado. A dor central é a destruição brutal e sistemática do templo, o lugar da presença de Deus. Os inimigos não apenas destroem, mas também desonram os locais sagrados e exibem seu triunfo. O salmista revela o desejo dos inimigos de aniquilar o povo e todos seus lugares de culto, buscando apagar a memória de Deus na terra. Este salmo é um poderoso exemplo de como o povo de Deus se volta para ele em meio à desgraça, questionando, lamentando, mas ainda assim apelando à sua natureza e fidelidade, buscando restauração e justiça. Salmo 73, dos versículos 1 a 8. Por que, Senhor, persisti em nos rejeitar? Por que se inflama a vossa ira contra as ovelhas de vosso rebanho? Recordai-vos de vosso povo que elegestes outrora, da tribo que resgatastes para a vossa possessão, da montanha de Sião, onde fizestes vossa morada. Dirigi vossos passos a estes lugares definitivamente devastados. O inimigo tudo destruiu no santuário. Os adversários rugiam no local de vossas assembleias. Como troféus rastearam suas bandeiras. Pareciam homens a vibrar o machado na floresta espessa. Rebentaram os portais do templo com malhos e martelos. Atearam fogo a vosso santuário. Profanaram, arrasaram a morada do vosso nome. Disseram em seus corações: destruamo-los todos juntos, incendiai todos os lugares santos da terra. Nesse trecho de sabedoria, há profunda discussão sobre a justiça e a paciência de Deus em relação às nações idólatras, especificamente os cananeus. O autor condena a idolatria baseada em objetos vis, que leva à ilusão e à impiedade. Ele explica que as punições divinas, mesmo quando parecem graduais e mais leves, têm sempre um propósito pedagógico, levar ao arrependimento, para que os pecadores reconheçam seus erros antes de um juízo mais severo. Sabedoria capítulo 12, dos versículos 23 ao 27. Por isso também aqueles que loucamente viveram no mal, vós os torturastes por meio das suas próprias abominações, porque se tinham afastado demais nos caminhos do erro, tomando por deuses os mais vis animais, deixando-se enganar como meninos sem razão. Assim é que, como a meninos sem razão, lhe destes um castigo irrisório.
Mas os que recusam a advertência de semelhante correção sofrerão um castigo digno de Deus. Excitados então pelos sofrimentos causados por esses animais que tinham julgado deuses e que os atormentavam, viram o que no começo tinham recusado ver e reconheceram o verdadeiro Deus. Por isso é que caiu sobre eles a condenação final. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.